Olá, caros estudantes, sou o professor Wagner Oliveira e nesta aula nós iremos aprender a identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Os polígonos que têm 4 lados são chamados de quadriláteros, e isso todos nós sabemos, não é verdade? Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com vários critérios. Um deles é o paralelismo dos lados. Assim, os quadriláteros podem ter 2 pares de lados paralelos, apenas um par de lados paralelos ou nenhum par de lados paralelos. Outra propriedade é em relação aos ângulos, que, por exemplo, no paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então veja aqui que nesse descritor, aqui há várias habilidades a ser desenvolvida, certo? Para resolver questões. Em relação ao paralelismo, professor, o que quer dizer paralelismo? O que quer dizer lados paralelos, né? Vamos observar o seguinte, ó. Eu tenho aqui algumas figuras. Vamos pegar aqui essas aqui, ó. Eu tenho aqui um trapézio, né? Observe, eu tenho esse trapézio aqui. Esse trapézio com essa base menor e essa base maior. Observe que a base menor e a base maior são lados do trapézio, certo? E essas duas bases são ditas paralelas. Por que paralelas? Porque não se cruzam, não se encontram, né? De forma alguma. Já esse lado e esse outro lado já não são paralelos. Por quê? Porque se nós aqui formos prolongar esse lado e prolongar também esse outro lado, vai chegar a um ponto em que eles vão se cruzar, vão se encontrar em um ponto comum. Então, vejamos que esses lados são o quê? Concorrentes, certo? Então, lados paralelos são lados que não se cruzam. E uma outra relação, né, uma outra propriedade que foi dita aqui também, é que ângulos no paralelogramo, né, esses ângulos são opostos. Ângulos opostos são congruentes, melhor dizendo, né? Ângulos opostos são congruentes. Professor, mas o que é ângulo oposto, né? Observe essa figura aqui. O que é um ângulo oposto? O ângulo oposto é o seguinte, ó, eu tenho este ângulo aqui, ó, que é oposto a este ângulo. São ângulos que estão, né, são contrários, vamos dizer assim, né? Este outro ângulo aqui, ó, certo? Ele é oposto a este outro ângulo aqui. Ângulos opostos. Para explicar melhor, eu teria que mostrar aqui outro conteúdo. Por enquanto, aceite só que estes ângulos, certo, são opostos, ok? E segundo essa propriedade, ângulos opostos no paralelogramo, eles são congruentes. Você vai entender como congruentes, né? Ângulos que têm a mesma medida. Sempre que você vê essa palavra congruente, significa dizer que tem a mesma medida, ok? Vamos ver aqui a questão 1 dessa atividade. A questão diz assim: quadrilátero 1, sou um quadrado. Ele está afirmando que é um quadrado e realmente é, né? Devo ficar chateado quando me chamam de retângulo? Ora, será que o quadrado deve ficar chateado quando chamar ele de retângulo? Quando alguém chamar, ei, retângulo, vem cá. Aí ele vai dizer, não, eu sou um quadrado. Será que ele deve ficar chateado? Né? Já o quadrilátero 2, ele vai dizer que é um losango. Será que podem me chamar de paralelogramo? Aí você pode agora se perguntar, professor, o que é um paralelogramo, né? O que é isso? Ora, paralelogramo nada mais é do que essas figuras geométricas que apresentam 2 pares de lados opostos paralelos. Ó, vejamos aqui, ó. Aqui. Vejamos novamente essas figuras aqui, ó. O que é um paralelogramo? Eles apresentam 2 pares de lados paralelos, certo?
Então observe o seguinte, ó. Este lado aqui, ó, é paralelo a esse. Isso forma um par de lados paralelos. Este outro lado aqui, ó, ele é paralelo a este aqui. Então agora eu tenho dois pares de lados paralelos. Então sempre que isso acontecer, lados opostos, né, sendo paralelos, os dois pares de lados opostos paralelos, nós vamos estar falando de paralelogramo, certo? Então veja bem, aqui no quadrilátero 1, vamos responder agora a atividade. Ele pode ficar chateado, sim ou não? O que você responderia se você fosse o quadrado? Você ficaria chateado se te chamasse de retângulo? Ora, eu digo que não, né? Por que não? Veja bem, ó. O quadrado, na verdade, ele é um retângulo. Você pode perguntar, como assim, professor? O quadrado é um retângulo. Ó, o quadrado, ele tem todos os ângulos retos, ok? Todos os ângulos do quadrado são retos. Do retângulo, observe aqui, ó. O que é um retângulo, ó? Tá aqui. O que é o retângulo, ó? Aqui. Então observa o quadrado e observa o retângulo, ó. Nesse caso também o retângulo, ó, todos os ângulos são retos. Do quadrado também. E todo ângulo reto tem medida igual a 90 graus. Ora, no quadrado, todos os ângulos medem 90 graus. E no quadrado, né? No retângulo também. Os lados do quadrado, né? Os lados opostos são paralelos. Então ele tem dois pares de lados paralelos. Certo? Então, em relação ao paralelismo, ele tem dois pares de lados paralelos. Em relação aos ângulos, né, os ângulos opostos são congruentes, são de mesma medida. Então, dessa forma, eu posso afirmar que o quadrado, ele pode sim ser chamado de retângulo. Agora, o retângulo é que não pode ser chamado de quadrado, certo? Então, se respondendo a esta pergunta do quadrado, ele pode ser chamado de retângulo. Ó. Todos os ângulos são retos, certo? Ele vai ter também pares de lados opostos paralelos, ou seja, esse lado oposto a esse são paralelos, e esse lado oposto a esse também são paralelos. O que acontece aqui, acontece também no retângulo. Então, o quadrado é um retângulo. E aqui na figura 2, nós dizemos, ele diz que é um losango, né? E será que pode me chamar de paralelogramo? Ora, já foi visto que paralelogramo, ele tem, né, essa característica. Pares de lados paralelos, ok? E ângulos, ó, ângulos opostos congruentes. Ó. Então, esse ângulo aqui, oposto a esse, eles são congruentes. Esse ângulo oposto a esse aqui também são congruentes. Então, com certeza, com segurança, nós podemos sim chamar o losango de paralelogramo. E o quadrado não deve ficar chateado se chamar de retângulo, ok? Porque todo quadrado é um retângulo. Ok? Então essa é a resposta do exercício. Você pode até melhorar essa resposta aí ou até simplificar, certo? A seu modo. A seu modo como você entendeu. Vamos ver aqui agora mais duas questões aqui da atividade 1. Aqui, a questão 2. Num trapézio isósceles, um ângulo mede 45 graus. Os outros ângulos medem. Bom, observe o seguinte, ó, onde é que está esse trapézio isósceles? Ó, aqui, ó, bem aqui vai estar representado, não está, né? Ele está assim, quase que parece um retângulo, mas esse lado de cima aqui, ele chega a ser menor que o lado de baixo aqui, certo?
Mas para você entender melhor, perceber melhor o que é um trapézio isósceles, eu te mostro esse aqui, ó. Vem aqui, ó. Observe aqui. Esse cara aqui, ele é um trapézio isósceles. Então, veja bem, ó. Os ângulos da base são iguais, essa base maior, né? Como assim iguais, né? Para você aprovar, para demonstrar isso, eu teria que usar a relação, né, entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Por enquanto, aceite, tá bom? Que esses ângulos aqui são congruentes, tem a mesma medida. Então, se um deles mede 45, os outros medirão, né, quanto? Se eu disse que esses ângulos da base aqui maior são iguais, se esse mede 45, esse também medirá 45. E esses dois ângulos, né, esses ângulos aqui que são maiores que o de baixo, que são ângulos obtusos, eles medirão quanto, né? Ora, aqui mede o que falta para 360. Por quê? Porque se eu somar os 4 ângulos internos de qualquer quadrilátero, isso vai ser sempre igual a quanto? A 360. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá para a questão. Ora, se aqui, ó, eu já disse que mede 45 e aqui 45, eu quero saber agora quanto mede esses dois, visto que eles são iguais, certo? Eles são iguais. Então, vamos fazer o seguinte, eu já tenho ali embaixo, nesses dois, eu já tenho 90 graus. Então, o que falta para 360? Fazendo aqui as contas, né? Você pode fazer aqui o reagrupamento. 16 menos 9 fica 7, 2, né? Então, aqui eu tenho 270 graus, é o que falta para 360. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 270 e eu vou dividir para 2, porque os dois ângulos são iguais, certo? Aqueles dois ângulos aqui de cima, eles também são iguais. Então, eu vou dividir por 2, né? 270 por 2 vai dar, né? Sem fazer assim muito arrodeio, vai dar 135. Isto quer dizer, então, que este ângulo mede 135, esse 135, este 45 e este 45. Então, um medindo 45, os outros deverão medir o quê? 135, né? Então, nesse caso, a letra A vai ser a resposta desse exercício. Os outros devem medir 45, 135 e 135, ok? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 vai dizer o quê? Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Vamos lá então para a alternativa 1 aqui. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque se eu somar os ângulos internos de um quadrilátero, isso deve ser igual a 360. Não esqueça disso. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui esse paralelogramo, ok? Diagonal é esse segmento que nós traçamos de um vértice oposto entre os vértices opostos, ó. Tem essa diagonal. E eu vou ter agora aqui essa outra diagonal aqui, ó. Será que essas diagonais são congruentes? Com certeza não são, né? Essa diagonal aqui, ó, é maior que essa. Eles não têm a mesma medida. Então, nesse caso, a letra B também ela é falsa. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes, é falso, né? Isso não é verdadeiro. Pode ser que aconteça, mas nem em todos. Se não é em todos, então não posso afirmar dessa forma. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Nós já vimos, pela definição, né, que isso aqui é verdade. Paralelogramos são figuras que têm lados opostos, paralelos e congruentes, né? Nós
podemos observar que é a mesma figura. Ó. Esse aqui é um paralelogramo, né? Esse lado que é oposto a esse. São congruentes. Esse lado é oposto a esse. Também são congruentes. Então, lados opostos congruentes. Isso é característica de um paralelogramo. Então, já achamos a opção verdadeira. Vamos só aqui concluir no entender. Que diz assim, em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Será que isso é verdade? Vamos pegar essa figurinha aqui, ó, do exercício 1. Se eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, essa diagonal e essa outra diagonal. Será que são congruentes essas diagonais? São, né? O exercício diz assim: em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Então isso é falso. Por quê? Porque no quadrado as diagonais são perpendiculares e são congruentes, como nós vimos aqui, ó. Essa diagonal é igual a essa diagonal. E são perpendiculares. Por quê? Porque formam, ó, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos retos. Quando isso acontece, elas são ditas perpendiculares, ok? Então, nós encerramos aqui, então, né, esta nossa aula. E nós nos encontraremos na próxima aula resolvendo mais exercícios, ok? Então, até a próxima aula.